Fala galera, seja bem-vindo ao canal Geekteles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, sexta-feira, dia 24 de março, a gente vai analisar o mercado, a gente vai falar de ciclo de mercado, como que eu estou olhando exatamente para esse momento que a gente está. Para o curto prazo também eu vou falar sobre o curto prazo. Eu estou esperando um pullback aí para os próximos dias. Acredito que o mercado está um pouco esticado. A gente vai olhar isso na análise de hoje, a gente vai discutir sobre o mercado cripto no dia de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Pra gente começar, olha só, vamos dar só uma olhadinha, vamos analisar os ciclos passados aqui em termos de time, né? A gente sabe bastante que no ciclo das criptos, uma das narrativas mais fortes que a gente tem é a narrativa do BTC em relação ao halving. Tudo que movimentou o mercado do BTC até esse momento foram narrativas boas, só que nenhuma superou a narrativa do halving. No último ciclo a gente teve a narrativa de que seria um hedge contra a inflação, né? A gente vê que essa narrativa ela foi se perdendo ao longo do tempo, mas a narrativa do halving ela nunca foi perdida. E aqui nesse gráfico a gente tem os dias ali, né? Um dia após o halving e como que funciona todo o ciclo do mercado, sempre como que foi constituído os ciclos anteriores. Se a gente olhar para o gráfico vermelho aqui, a gente está olhando para 2013. 2013 ali, o ciclo de 2013, né? 14 aqui, ó, mais ou menos, até 2015 ali. Se a gente olhar para o azul, o verde aqui, ó, a gente vai estar... Opa, o verde é 2021, não. Se a gente olhar para o azul aqui, ó, a gente vai estar falando ali em 2016, né? 2017, 2018, 2019, 2020 ali na frente. E olha só, quando a gente coloca todos os ciclos em termos de time, olha só como que é muito louco, cara, como que o BTC ele funciona como um relógio suíço. A gente sempre tem essa precisão nos ciclos. Qual que é essa precisão? Olha só que sempre a bull run, e eu sempre comento com vocês, bull run é bem diferente de bull market. A gente tem que saber diferenciar esses dois tipos de movimento dentro do mercado. A bull run, ela só vem depois que a gente entra ali no período de halving. Depois que o halving é constituído no mercado, a partir daí a gente começa a ter essa narrativa de que, pô, foi cortado pela metade o número de novas emissões, já foram minerados 90% dos BTCs, não terá BTC para todo mundo na Terra. Então essas narrativas, elas começam a acontecer depois do halving. Quando que vai ser o nosso próximo halving? Em 2024. Em meados ali de 2024, a gente não tem a data precisa, porque o halving é constituído por número de blocos, mas a gente sabe que ele vai acontecer em 2024, em meados de 2024. Mas olha só como que a gente sobe no halving e a gente sobe na bull run ali pós o halving, e aí a gente sempre vai formar topos, 3 topos formados dos 3 ciclos. Olha só, eles foram constituídos ali mais ou menos entre 330 dias, né, do halving que a gente teve, mais ou menos 330 dias do halving, até ali 500 dias mais ou menos do halving, é onde a gente tem a variação desses 3 topos, desses 3 ciclos. E olha que louco, a gente sempre forma o fundo do mercado entre 800 e 1000 dias ali depois do halving acontecido, né? Veja que o mesmo período que a gente formou o fundo aqui, ó, do mercado, a gente bateu o fundo aqui lá no primeiro ciclo em 2013, depois a gente fez um fundo duplo aqui, pode-se considerar um fundo duplo aqui. Se a gente olhar na sombra desse dia aqui, a gente vai ver que o preço chegou a fazer um fundo duplo. Se a gente olhar no fechamento, não faz um fundo duplo. Mas olha como que o fundo foi constituído nesse período. E olha só, 2018, 2019 não foi diferente. O fundo também foi constituído nesse período. E quando a gente olha para o ciclo que nós estamos aqui agora, é tudo incerto porque a gente não tem um gráfico aqui para frente, né? Esse gráfico verde não está nos mostrando como que é esse nosso próximo ciclo. Mas olha que louco, a gente entra na fase de capitulação também, eu comento bastante com vocês sobre fase de capitulação, ali mais ou menos 800 dias depois do halving ter acontecido. E a gente fica dentro dessa fase de capitulação um bom período, até quase 1000 dias depois do halving
ter acontecido. E a gente vê que depois desses 1000 dias aqui, olha só como que a gente tem um mercado subindo novamente. Cara, eu não acho que a gente vai fazer um novo topo logo em seguida, eu não acho que vai acontecer nada disso. Eu acho que a gente ainda tem muito chão a percorrer nesse ciclo. A gente vai ter alguns obstáculos na frente do caminho, possível recessão nos Estados Unidos, a gente tem regulamentação, não sei como que a regulamentação ela vai bater de princípio. Eu acredito que de princípio ela vai bater negativa. A gente pode ter quedas quando a gente tiver, sei lá, vários ativos sendo security. Não sei se isso pode ser bom ou ruim para o BTC. Depois da regulamentação, eu acredito que vai ser muito bom, porque capital institucional vai poder entrar dentro do mercado com mais clareza. Isso é muito bom. A regulamentação, para mim, ela vai trazer mais capital para dentro. Eu não sei como que vai ser o próximo ciclo. Eu não sei se a gente vai repetir 2019, onde a gente faz um topo aqui, depois a gente tem um crash lá na frente. Eu não sei se a gente vai repetir 2015 ali, ó, 16, que a gente foi subindo aos poucos, até a gente ter novas pernadas do mercado. Mas, cara, o que eu quero resumir aqui para você é que, olha como sempre as coisas são iguais. Eu vejo as pessoas sempre falando aquela velha história. Dessa vez o ciclo é diferente, porque dessa vez o BTC está correlacionado, porque o BTC nunca viveu, por exemplo, a crise de 2008, porque XYZ nunca aconteceu. Galera, desde quando eu entrei dentro desse mercado, eu sempre escuto essa notícia, essa fala de que dessa vez é diferente. Não existe diferente. O ciclo ele se repete da mesma maneira sempre, e sempre, e sempre. A gente está falando que, tudo bem, você pode considerar que o BTC ele tem pouco tempo de idade, né? A gente, tem pouco histórico de idade, se a gente for comparar, sei lá, com uma empresa que tá na bolsa aí desde os anos 2000, cara, a gente tá falando que o BTC ele é muito novo, ele tá desde 2009 só dentro do mercado, 2010 que a gente começa com as negociações disso daqui. Então você pode considerar que é novo, só que durante esse período todo, cara, o ciclo sempre se repete, nada muda, a mesma história sempre. Quem que não lembra que quando a gente estava formando o topo de complacência aqui, quem que não lembra da narrativa de que dessa vez é diferente, a gente vai vivenciar um ciclo estendido, a gente vai buscar 100 mil dólares. Cara, aconteceu? Não, não aconteceu. Sempre as pessoas falam dessa vez é diferente. E quando eu olho para os dados, cara, eu não consigo encontrar um sinal aonde me fale que dessa vez é diferente. Eu tô vendo a mesma história de 2018 se repetindo na minha frente. Sabe qual foi a história de 2018? Quando a gente bateu exatamente os 3 mil dólares no BTC, nesse período que a gente bateu os 3 mil dólares no BTC, a gente tinha exatamente uma narrativa de que BTC iria parar em 2 mil dólares e quiçá 1.000 dólares. Muita gente falava sobre os 1.000 dólares aqui em 2018, quando a gente estava nos 3 mil dólares. E cara, parou? Não, não parou. Da mesma maneira, eu escuto essa narrativa falando aqui nesse período, que o BTC vai parar em 12 mil dólares, quiçá 9 mil dólares. Eu acho improvável a gente parar nessas regiões, mesmo se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos. Mesmo se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos, pelo patamar do preço aonde nós estamos hoje, eu já acho improvável a gente voltar para os 15 mil dólares. Porque, olha só, em 2018 a gente formou o fundo aqui nos 3 mil dólares e a gente subiu até os 12 mil dólares ali mais ou menos. Quando a gente estava nos 12 mil dólares, lá na frente veio um grande crash, veio uma grande queda no mercado, uma queda muito abrupta, que não foi suficiente para fazer a gente voltar no fundo do nosso ciclo, voltar no preço mais barato. Então eu enxergo que se a gente tiver uma recessão, se a gente tiver algum problema grave na economia, se acontecer alguma coisa desse tipo, ela não vai acontecer no próximo mês, ela não vai acontecer nos próximos dias, porque demora um tempo para economias quebrar, demora um tempo. Por exemplo, a gente tá vendo o banco quebrando agora, ixi, cara, essa história vai se desenrolar durante um longo período ainda, a gente vai ter pano para manga ainda. Para os Estados Unidos anunciar que estão em recessão, cara, vai demorar um time ainda. E eu vejo que o mercado ele tem fôlego para subir, igual a gente subiu em 2019, para depois a gente ter uma queda lá na frente.
Só que essa queda, pra mim, quando tiver essa recessão, na minha visão, tá, galera? Isso daqui é uma opinião. Posso estar completamente errado e tá tudo bem se eu estiver errado. É só uma opinião, nada mais. Mas pra mim, se vier essa recessão, a gente não vai conseguir voltar em patamares de 15 mil dólares. Hoje, eu acredito que é improvável a gente voltar nos 15 mil dólares. É porque eu acredito que a gente não vai voltar? Não, eu posso estar errado novamente. Eu assumo isso daqui pra você. Sou simplesmente um analista, olho pra dados e tenho viés de confirmação. Posso estar olhando pro lado errado. E tá tudo bem se eu olhar pro lado errado. Só que o que eu quero mostrar pra vocês é que, cara, olha como que o ciclo se repete sempre da mesma maneira. Se a gente traça os dados on-chain, se a gente puxa NUPL, que é um gráfico que vai nos mostrar os sentimentos, se estamos em fase de pânico, se estamos em fase de euforia, olha como tudo se repete. Cara, 2015, 2018, até mesmo 2020... E novamente 2022 se repetindo. Se a gente puxa outros gráficos, ontem eu falei bastante com vocês sobre MVRV, expliquei como que a gente cria o MVRV, expliquei o que são essas linhas aqui para você. Na verdade, algumas pessoas até me pediram esse gráfico, informaram que não conseguem achar esse gráfico aqui dentro da Glassnode e realmente você não vai achar esse gráfico dentro da Glassnode. Sempre que eu estiver na aba banca de trabalhos aqui, nenhum desses gráficos meus na banca de trabalho você consegue encontrar, porque todos os gráficos na banca de trabalho, eles são gráficos criados, gráficos de estudo. Você precisa solicitar o link para a pessoa, caso você tenha acesso à Glassnode, você solicita o link para a pessoa que criou o gráfico, que modificou o gráfico, e aí simplesmente essa pessoa te envia o link, você consegue criar o seu e modificar o seu. Mas isso daqui, cara, é só uma firula do MVRV, porque a gente consegue, por exemplo, acessar o MVRV de forma gratuita, e eu já falei isso daqui para vocês várias e várias vezes. Para você ser um analista on-chain, você não precisa pagar Glassnode. Eu pago Glassnode porque eu sou nível avançado, então eu uso banca de trabalho. O que é banca de trabalho? É exatamente você conseguir criar esses gráficos, você fazer cálculos matemáticos, mas você consegue analisar esses gráficos principais dentro da CryptoQuants de maneira gratuita. Olha só, aqui ó, é uma conta minha gratuita dentro da CryptoQuants. É só digitar aqui, ó, MVRV, você tem o MVRV gratuito. A única coisa que você não vai ter é o histórico de todo o período do MVRV. Você só tem um histórico de 2 anos para trás, mas mais do que suficiente. Olha só, o MVRV aqui, cara, é o mesmo MVRV que se eu traçar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, zoom de 2 anos. Calma lá, cadê? Ó, zoom aqui de 2 anos. Opa, 2 semanas não, 2 anos. Aqui, ó, zoom de 2 anos. Cara, esse gráfico aqui, ó, nada mais, nada menos do que exatamente o gráfico que eu tô mostrando para vocês aqui dentro da CryptoQuants. Deixa eu só tirar isso daqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, dos últimos 2 anos... Olha só, na verdade a CryptoQuants está com um período maior, acho que estão 3 anos aqui, ó. Olha só, é o mesmo gráfico, cara, não muda nada. Ou seja, você consegue fazer a sua análise on-chain de maneira gratuita. Olha só, coloquei 3 anos aqui, ó, para você ver. É o mesmo gráfico que a gente tem na CryptoQuants, o gráfico de 3 anos. Ou seja, MVRV, NUPL, é um outro gráfico, NUPL, é um outro gráfico que eu falo bastante para vocês. Olha o NUPL aqui, ó, de maneira gratuita. Você não precisa pagar nada para fazer isso. Você não precisa pagar a Glassnode para você fazer análise on-chain. Cara, a gente tem hoje várias plataformas disponíveis dentro do mercado de maneira gratuita. Obviamente, você não vai ter 100% das informações igual eu tenho dentro da Glassnode. Por exemplo, qual que é a diferença do TradingView pago para o TradingView gratuito? O TradingView pago, você tem mais de 3 indicadores. O TradingView gratuito, você tem 3 indicadores. Ou seja, é limitado o seu acesso. Cara, na CryptoQuants você consegue fazer uma análise on-chain de maneira gratuita, sem que você pague nada por isso. E eu ensino isso dentro do meu treinamento de análise on-chain. Eu falo sobre mais sites que a gente tem dentro da comunidade on-chain. Eu falo sobre mais sites, como que a gente faz para fazer a análise on-chain de maneira gratuita, sem pagar a Glassnode. Porque eu sei que a Glassnode é cara. Pô, $40 por mês, a gente tá falando de R$250 por mês para você ler gráfico. Eu sei que é caro.
Isso pesa, só que relaxa, dá pra gente fazer isso de maneira gratuita, beleza? E aproveitando para fazer o meu jabá, já falando sobre os dados on-chain, as inscrições da comunidade on-chain, elas vão ficar abertas até a data de hoje. Hoje à noite a gente vai encerrar as inscrições da comunidade on-chain te dão direito à comunidade do Facebook, te dão direito a um treinamento de análise on-chain, te dão direito a acessar a minha carteira, ter todas as minhas estratégias e te dão direito também a uma análise exclusiva que eu faço semanal, onde dentro dessa análise eu tomo as minhas decisões de movimentação da minha carteira ou não. E isso você vai ter acesso dentro da comunidade on-chain, onde tem outros players, tem outros analistas também lá dentro, trazendo análises para a gente tomar decisões mais sábias, juntos com outras pessoas. Não é um monólogo, né? Não sou só eu que falo dentro da comunidade on-chain. Tem outros players também que falam e eu respeito muitos que estão lá dentro, que trazem uma análise, trazem análise de price action, trazem análises de sentimentos também, de notícias. Cara, se você quiser participar, abaixo desse vídeo, no comentário ou na descrição, você vai ter um link fixado para você participar da comunidade on-chain, beleza? As inscrições encerram hoje. Depois que as inscrições fechar, não sei quando eu vou reabrir elas novamente. Mas dando continuidade aqui, cara, simplesmente você consegue fazer isso dentro da CryptoQuants, beleza? Você só não vai ter acesso a alguns gráficos, mas tá tudo bem. Se você quiser saber mais, dentro do treinamento de análise on-chain, eu te falo outros sites também, como que você faz para buscar isso, como você faz para criar os seus gráficos. Bom, quando a gente olha para nossa volatilidade aqui do BTC, a gente vê que a volatilidade ela caiu bastante. Isso aqui já é algo que eu vinha comentando com vocês, que quando a volatilidade sobe, a gente vai esperar com que ela caia, o mercado fique mais lateral, mais do mesmo ali, sem muitas movimentações. A gente viu que isso aconteceu nos últimos dias. E quando a gente olha aqui, depois dessa queda da volatilidade, ela está querendo se segurar, ela está querendo voltar a subir. O que eu espero nesse sentido? Depois do momento que a volatilidade cai, eu já começo a esperar que a gente vai ter alta volatilidade em breve. Essa alta volatilidade é o que movimenta o mercado com mais força. Essa força vai jogar ele ou para baixo ou para cima, tá? Eu vejo que essa força vai jogar o mercado para baixo nos próximos dias. A gente vai falar sobre isso já já. A gente vai analisar o BTC, a gente vai analisar as criptos. Bom, quando a gente olha a situação dos bancos nos Estados Unidos, continuam caindo, continuam catastrófico. Quando a gente olha as empresas de tecnologia, a gente vê que as empresas de tecnologia podem estar batendo um topo. Aí a gente está com RSI um pouquinho já sobrecomprado. Quando a gente olha para Apple, ali eu estava olhando para Google, quando a gente olha para Apple, a gente vê que a gente tem pouco espaço para subir aí no RSI, mas já está com dificuldade de subir. Olha só, quando a gente olha Apple aqui, ó, a gente já está com dificuldade de subir, duas sombras vendedoras. Quando a gente olha para a Microsoft também, a gente vê que a Microsoft está com dificuldade de subir. Por que eu olho as empresas separadas? Porque, cara, S&P, Nasdaq é só um compilado de empresas, nada mais, nada menos. Então eu gosto de olhar o index, mas eu também gosto de olhar as empresas dentro desse index, beleza? Se a gente olhar aqui o que está acontecendo no S&P, cara, a gente pode ver que a gente tem essas linhas de suporte e linhas de resistência. Não quero ver S&P perdendo regiões importantes. Se S&P começar a perder regiões importantes, se S&P perder esse fundo aqui anterior, olha só esse volume vendedor aqui, ó. Esse volume vendedor aqui foi muito alto. Isso daqui tem que tomar cuidado também. Pode ser uma exaustão da ponta vendedora, mas tem que tomar cuidado também. Mercado americano tá estressado, porque a gente tem, cara, toda essa história dos bancos aí reverberando. Isso tá sendo bom para as criptos, mas quando a gente olha em bancos no geral, tá bem feio, né? Se a gente olhar para JP Morgan perdeu a sua tendência de alta ali, tá em franca tendência de baixa também. O Bank of America, eu acredito que ele tá bem sobrevendido, tá? Tenho bastante Bank of America, comprei bastante dentro dessa região aqui, no meio desse caos. Adoro comprar no meio do caos e vender no meio da euforia, beleza? Então isso falando para o mercado americano. Quando eu olho para as criptos, quando eu olho pro BTC, por exemplo, cara, eu vejo que a gente tá sem força para continuar subindo. Por que eu falo que a gente tá sem força também? A gente já veio comentando há alguns dias com vocês, cara, olha só, RSI já bateu sobre compra, cara. MACD já tá apontando para baixo, ou seja, nessa região já está ficando
perigoso, ou seja, perigoso de entrar. Aqui não é região de entrada, aqui é região de realização de lucro. A gente vê que o preço do ativo está consolidando aqui em cima, mas eu acredito que a gente precisa de uma correção aqui e eu acredito que o BTC vai buscar uma correção aí nos próximos dias. Quantos dias vai demorar para isso acontecer? Não sei, cara. Olha esse período aqui, ó, quanto tempo a gente demorou para fazer um pullbackzinho ali. Para depois a gente voltar a subir. Então, eu tô olhando para o mercado exatamente dessa maneira. Eu estou esperando um pullback. Não é à toa que nos últimos dias, né, na última semana, nem sei se a última operação foi dentro dessa semana, mas nos últimos dias eu comecei a fazer um pouquinho de caixa. Tava 100% exposto no mercado, comecei a fazer um pouquinho de caixa, colocar um pouco de dinheiro para dentro, um pouco de lucro no bolso, porque estou esperando mais uma volta do preço do ativo. Acho que o ativo subiu demais, acho que o ativo está sobrecomprado. Pode continuar subindo? Pode continuar com divergência? Sim, pode. Por isso que eu não realizo muito lucro. Simplesmente uma quirelinha. Coloquei, cara, 7% ali, 10% para dentro de caixa. Estava 100% exposto. Coloquei um pouco de dinheiro no bolso, sim, para caixa, para aproveitar novas oportunidades. Eu adoro rebalancear a carteira, tá? Eu não sou um cara que vai seguir com a carteira. Ah, a carteira é essa e, cara, segue o resto da vida com essa carteira. Não. Eu gosto de rebalancear a carteira, principalmente quando eu vou olhando para os cenários. Se o cenário está ficando muito arriscado, eu vou aumentando meu caixa, não tem problema nenhum. Vou diminuindo minhas posições. Se o cenário começa a ficar mais favorável, cara, eu estou 100% exposto no mercado. 2, 3 semanas atrás eu estava 100% exposto, não tinha R$1 em caixa. Agora eu já tenho caixa. Inclusive, para quem viu a Masterclass, deve ter pego já parte da minha carteira, né? Quando eu gravei a Masterclass. Vocês viram a minha carteira ali, de lá para cá eu já realizei um pouquinho mais de caixa durante esse período, beleza? Então eu vejo que o BTC tem que fazer um pullback, eu não entro em movimentações assim, cara, eu vou esperar um pullback, vou esperar o BTC voltar lá mais ou menos para a região dos 23 mil. E por que os 23 mil? Cara, porque é um interesse de compra. Olha só, olha, a gente tá tendo entradas aqui, ó, suporte bem legal nessa região, gravando aqui agora para vocês e acabou de entrar um suporte aqui na região dos 27.800. Mas não importa, eu vou olhar por compra aqui, ó, nos 25 mais ou menos ali, ó, nos 25 mil dólares. Vamos ver, vamos ver em Fibonacci aonde que dá os 25 mil dólares. Ó, vai dar 0,5 de Fibonacci ali, entre 0,382 de Fibonacci e 0,5 de Fibonacci. Seria uma correção bem saudável, bem tranquila para o preço continuar subindo lá para frente, beleza? Então, olho para compra nessa região, não vou comprar nessa região aqui porque entrou ordem agora, simplesmente mostrando para vocês que acabou de entrar um suporte aqui, ó, nos 27.800. Estão tentando segurar o preço. Hoje a gente tem muito mais força compradora dentro do mercado do que força vendedora. A força vendedora mais forte, ela tá lá nos 30 mil. E veja que nos 30 mil tem pouca força vendedora, tem 423 BTCs. Se a gente olhar aqui, ó, para a região de agora, entrou 500 BTCs. Tem mais gente comprando BTC aqui do que gente com interesse em vender lá nos 30 mil. E ali por volta dos 25.700 a gente já tem cara, uns 1.000 bitcoins ali. Por isso que eu olharia para comprar mais dentro dessa região. E é o que eu falei, cara, o preço ele pode continuar subindo. Sim, galera, ele pode continuar subindo aqui, ó, criando divergências no RSI, criando divergências no MACD. Só que, novamente, gerenciamento de risco. Não vale entrar dentro dessas movimentações. A gente entra em pullback. Aguarde o raio do pullback para você poder entrar. Olha só, um pullback aqui. Olha só, outro pullback aqui, cara. Então a gente aguarda os pullbacks para a gente poder entrar. Não entramos em meio de movimentação. Entrar em meio de movimentação, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ser a pessoa que vai colocar uma estrela no topo do gráfico. Colocou essa estrela no topo do gráfico, senta e chora, porque você não tem nem região para colocar stop. Seu stop teria que estar aqui se você comprar. Olha só, a gente tá falando de que você comprar aqui ao topo, colocar estrela no topo, cara, vixe, tá com stop de 30% dentro do BTC, beleza? Então toma cuidado, controle o FOMO para entrar nessas regiões, para não entrar nessas regiões, beleza? Mas se a gente olhar aqui, ó,
Olha só o que a gente tem no gráfico semanal. Cara, belas movimentações no gráfico semanal. Por que belas movimentações no gráfico semanal? Pô, a gente tá tendo maior volume aqui, ó, de compra. Foi na semana passada. Olha esse volume de compra que a gente teve na semana passada. Olha esse candle aqui, cara. A gente já tem um pivô de alta já no gráfico semanal. Olha esse pivô de alta aqui, ó, no gráfico semanal. A gente já rompeu o topo, já rompeu 1, 2, 3 topos no gráfico semanal. A gente está mais do que em tendência de alta no gráfico semanal do BTC. Olha o RSI indo buscar regiões de sobrecompra. A RSI conseguiu passar dos 50. 50, ele não conseguiu passar. A última vez que ele esteve acima dos 50 foi aqui, ó, no topo de complacência. Durante todo o bear market, ele não consegue passar a região dos 50. Isso mostra que os compradores estão dominando o mercado. Então, cara, eu falo bastante com vocês, não briguem com a tendência. O mercado está revertendo na nossa cara. Nesse cenário aqui, só um louco ou uma pessoa que não sabe o que está fazendo para ela shortar o mercado nesse momento. Enquanto pessoas estiverem shortando, a gente está tranquilo, porque a gente tem liquidez suficiente, artificial, para o preço continuar subindo, sem pausa. A gente está fazendo isso já tem alguns dias, já liquidando a galera e subindo, liquidando e subindo, liquidando e subindo. Então, tem que ser louco e, cara, ou tem que não entender de mercado para poder shortar nesse momento. Tá revertendo na nossa cara. Toma cuidado com short. Short já se foi a época, a gente já teve os nossos períodos de lucrar com short. A partir de agora, a gente olha para long, para compra. Mercado caiu, fez pullback, entrada. Mercado caiu, fez pullback, entrada. A gente analisa os pullbacks para a gente fazer entradas e não analisar topos para a gente shortar o mercado, beleza? Eu passaria longe de short durante esse momento. Beleza? Bom, se a gente olhar para o Ether aqui, a gente vai ver que o Ether tá na mesma, né? Ether, cara, se olhar para o Ether, vai ver que isso daqui tá uma novela já. Mas eu acredito que quando o Ether romper os $2.000, né? A gente pode considerar aqui, ó, os $2.000 como um topo mais forte. Eu vejo que o Ether só vai pegar tração, só vai dar porrada a partir do momento que a gente romper os $2.000. Enquanto não romper esses $2.000, tá muito congestionado toda essa região aqui, beleza? Obviamente, a gente vai ver o Ether rompendo isso daí quando a dominância do BTC ela começar a cair. A dominância do BTC já está em região de resistência. Então, se está em região de resistência, a gente olha mais para as altcoins. Eu estou simplesmente fazendo trocas de BTCs por altcoins, principalmente Ether, tô trocando, porque para mim a gente tem que fazer uma correção na dominância. Dá para saber aonde que vai ser a máxima aqui? Não, não dá para saber aonde que vai ser a máxima. O que eu sei é que a gente está em região de resistência, e o que eu sei é que o BTC vai continuar subindo e o Ether segurando, as altcoins segurando, se o BTC romper a dominância, fizer um pivô de alta aqui e for embora na dominância também, beleza? Bom, então isso era o que eu tinha para falar com vocês. Se liguem no ciclo do mercado, olha lá, volta no começo do vídeo, veja como foi os ciclos passados. BTC funciona como um relógio suíço, não existe essa de dessa vez é diferente, sempre se repetiu e acredito que vai continuar se repetindo da mesma maneira. Como já dizia Charles Dow, cara, se você estudar análise técnica, você vai ver que tudo é um padrão. Por quê? Comportamento humano. Quem está investindo são seres humanos e sempre o comportamento do ser humano é o mesmo. Pânico, euforia, sempre a mesma coisa, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Fica aí 7 dias que eu te garanto que em 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo. Se em 7 dias eu não te entregar um mega conteúdo, pode dar o unfollow, tudo bem, a gente continua sendo amigos, eu que não vou ter conseguido cumprir com o meu trabalho, beleza? Mas eu te garanto que eu vou te entregar um mega conteúdo sim nesses próximos 7 dias. E lembrando, as inscrições da comunidade on-chain encerram hoje, à meia-noite, na verdade, às 23h59, beleza? Então é isso, galera, forte abraço, tamo junto. Hoje eu sei onde tá o botão, viu? Valeu!